Pronto, então, Beatriz, muito obrigado aí por toda essa assistência. Se não fosse, seria muito mais difícil para mim operar esse trem aqui, que eu já tenho um tempo iniciando aula online, mas é sempre uma aprendizagem nova quando a gente tem um novo sistema. Agora, por exemplo, é o Meet, a gente trabalhar com RNP, aí está migrando para o Meet, essas confusões que a gente tem aí. Mas agradecer a todos, dar uma boa noite. E iniciei essa noite com 2 músicas. Uma se chama Chula no Terreiro. Vocês conheciam? Já viu falar dessa cantora? Eu não conhecia, gente. Alguém conhecia já essa cantora? Jurema Paz, o nome dela. Boa noite, Jane. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Roseli, já conhecia a música? Quer que passe novamente? Se possível, boa noite, professor, boa noite. Ela toma um tempinho, mas eu acho importante a gente iniciar, porque ela serve assim como um tema gerador nosso. São 2 músicas, uma é do Elomar, e fala sobre Chula no Terreiro, que é uma pessoa que migra, né, para São Paulo, e todas aquelas problemáticas de uma cidade grande, ele falando dessa situação que o cara se passou lá em São Paulo, né? Do cara que some na lata do mundo, como na lapa do mundo, como a gente diz, né? Aqui na Bahia. Então a música ela traz isso. A segunda música é Umbuzeiro, e nessa música Umbuzeiro fala sobre a umbu, a flor do umbu, e tem uma alternância entre a voz melodiosa, bem feminina, por exemplo, dessa Jurema Paz, que é filha de Fábio Paz. Fábio Paz, a Jurema, ela é doutora em História, né? O pai também é historiador e é músico, é de Serrinha, né? Fábio Paz. E assim, eles têm uma discografia, todo o, vamos dizer, o arsenal dele nessa área de música é muito importante. E com vocês, partilhar esses momentos, eu acho que ajuda tanto na aula, quanto nessa questão da gente iniciar por aí. Inclusive, a Roseli sempre traz também essa coisa do cordel, que é importante para a gente. E aí, o resumo do final de cada aula, a gente quer o seu cordel. Hoje, eu vou pedir para terminar um pouquinho mais cedo, que eu vou ter uma reunião. Aí, eu acho que até umas 8h40, 8h45. Aí vocês me sinalizam, a gente vai vendo. Então, vou voltar de novo lá, mas aí eu tenho que entrar no coisa antes. Espera aí. É aqui, eu posso abrir aqui mesmo, né? Eu acho que é o YouTube. Chula no Terreiro. Eu vou pegar uma outra versão que já é de uma... Não, vou colocar essa mesmo, né? Que essa é de Zé Cabaleiro e Jurema. Se tiver alguma versão que tenha a letra, ou então se a gente conseguir colocar a legenda... Então procure aí, dá para você procurar, Chula do Terreiro. Procuro sim, só um segundo. Tem ela com outros cantores, né? Veja aí, com Zé Cabaleiro e a Jurema Paz. A letra é sempre bom a gente fazer essa projeção mesmo, é porque no YouTube não tem que pegar por um outro link de música. Essa que é um buzeiro também, que é da Jurema Paz. Então você projeta por aí. Só um segundinho para carregar.
Boa É, noite. professor, não vai ter jeito. Vou ter que Deixa eu ver se passar eu por aí consigo mesmo, aqui. porque aqui a Deixa eu ver internet se está eu muito consigo lenta. aqui. Espera aí. Chula no terreiro. Vou lá, rapidinho. Acho que aqui eu vou conseguir. Mas cadê meus companheiros? Cadê? Que cantava aqui mais eu? Cadê? Na calçada, no terreiro. Cadê? Cadê os companheiros meus? Cadê? Caíram na lapa do mundo. Cadê? Lapa do mundão de Deus. Cadê? Mas tinha um que deixou o que era seu. Aí correndo trecho no chão de São Paulo. Não durou um ano, o companheiro se perdeu. Acabou se atrapalhando com a lua no céu. Num certo dia, no fim de labuta, pelas Ave Maria chegou o fim da luta. Foi quando ia atravessando a rua, parou, esculpiu no chão, pois se espantou com a rua. Ficou debaixo das rodas dos carros, o rival os escarros, olhando pra lua, vai soltar. Naquela hora na porta do rancho, ela também viu a lua por trás dos garranchos do céu. Apertou o caçulo contra o peito seu. O coração deu um pulo, os peitos estremeceu. Soltou um gemido fundo, as vistas escureceu. Valendo, Senhor Deus meu, após eu vi remundo nas portas do céu. Vai soltar. Mas tinha um que só pedia que a vida fosse uma função, noite e dia, que a vida fosse pegada com galinha, vinho, queijo e doce. Sonhando a vida assim, arriscou mesmo sem posse. Deixando a vida ruim, então se arretirou-se. Levou-lhe um rio de ruim, a festa se acabou, se as soltou. Mas tinha um que só vivia pra dar risada. Quando ele aparecia, a turma na calçada dizia refrém, fulô, fulô das alegrias. Coveiro da tristeza e da dor magoada. Pegava a viola e riscava uma toada. Espantava a tristeza, espalhava a zoada. Louvava os companheiros numa boniteza, que aos poucos o terreiro voltava a tristeza. Esse malunga alegre de alma maneira também tinha nos peitos a febre perdedeira. Se apaixonou por uma moça no dia de feira.
Nora não quer mucama, mas era companheira de um valentão de fama e acabador de fé. O cujo quando soube ver feito uma fera, pois tinha fama de nobre de qualquer maneira, calou com a punhalada ave cantadeira. Coveiro da tristeza e da dor magoada, morreu com uma midói de uma moda mangada, com a lágrima nos olhos, na boca uma risada e soltar. E mas cadê aquele vaqueiro antenoro, com seu burro trecheiro e seu gibão de couro? Esse era um cantador dos bem fervente, cantando sem viola, alegrava a gente. No ano passado, na derradeira enchente, o gavião danado urrava valente, ai soltar. Chegou então uma boiada do norte, o dono e os vaqueiros arriscaram a sorte. O resultado dessa travessia foi um sucesso triste, Virgem Ave Maria. O resultado da bramura foi, o rio levou os vaqueiros, o dono, os boi, os boiás soltos no mar. Dena de então Antenoro sumiu, dos muitos que aqui passa, jura que já viu. Na Carantonha, na Serra Encantada, pelas horas medonhas vaga uma boiada. O trem seguindo um vaqueiro canouro, a toada e o rompante, jura de Antenoro. É boi lá. E aí, gente, deu para ver um pouco da letra? O que é que parece para vocês? O que é que parece para vocês? Quem viu a letra aí? Todos viram? Ouviu a música? Viu a letra? Olha, dona moça, que bom, Adriana, está aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Aurélio, tudo bom? Tudo Eu bem? vou ficar- Já conhecia a Chula no terreiro? Não conhecia, estou conhecendo agora. Eu vou ficar aqui prestando atenção na aula, quietinha. Não, mas você pode ajudar também, porque essa coisa também eu já tinha alguns slides e tal, aí fui juntando o que tinha e montando um pouco da aula, e assim, para mim é uma satisfação muito grande. Primeiro, estar com uma equipe de moças e rapazes, né, jovens, que quer saber cada dia mais de onde mora, do lugar, né, e no sentido de lugar enquanto tem essa aproximação, essa afetividade, e um lugar para ser trabalhado, para ser, eu não gosto muito da palavra desenvolvido, mas para um lugar, vamos dizer, que tem essa afetividade e que pode ser um lugar com bastante qualidade de vida. Eu acho que isso que é importante. Querem, se quiser abrir o microfone e falar o que é que sentiram a partir da música, o que é que viram a partir da música, que lembranças essa música traz para vocês. Pode dizer aí, gente, para eu não ficar aqui na minha carretilha, porque vocês já me conhecem. Eu sou uma carretilha. Quando começa a exposição, eu só vejo eu e esse trem aqui na minha frente, o notebook. Fala aí, Beatriz, o que é que você viu? Pode ser, tem duas, né? Tem todas as duas Cristina e Barbosa. Que de acha isso? Que homônimo é isso? A gente entra pela mesma conta para ficar pela gravação, caso uma caia, a outra mantém a gravação online. Mas a outra Beatriz, na verdade, se chama Cíntia, daqui a pouco ela se apresenta. Mas essa música, especificamente, ela me lembrou muito a história da minha avó,
porque é justamente sobre sair do lugar onde mora, e a minha avó, ela veio de Minas para cá. E, assim, não é a história que mais se ouve, que, né, veio para trabalhar por aqui. Ela já veio com a família toda aqui. Ela foi a última a sair de Minas, então é uma história um pouco diferente. Mas o pai dela veio para trabalhar aqui. E aí, quando ela vem, ela sempre fica. Eu nunca soube. Eu nunca soube de que parte de Minas ela vem. Ela só fala Minas. E aí eu nunca. Uma pergunta, infelizmente, não posso mais ter essa resposta. Mas talvez pela paisagem que ela contava para você, pela região, pelas plantas que talvez tinham nessa paisagem, você pode localizar que região, mais ou menos, ela poderia ter a origem dela, né? De onde ela era. Se era do Ela Cerrado. sempre falou muito de Cerrado. Porque quando ela soube que eu entrei para Florestal, ela adorava falar de Cerrado. Porque ela falava que entrava no mato com a mãe e tudo mais. Ela falava que quando voltava da escola, ela subia na árvore para poder estudar. Mas essa era uma árvore específica, que era uma das poucas árvores altas perto da casa dela, porque em Cerrado não tem muita árvore alta. De qualquer forma, ela nunca chegou a contar muitas histórias, não. Foram pequenos momentos só que ela contava pra mim. Massa, massa. Mas aí, pelas histórias, por essa coisa toda, dessa memória dela, aí você já localiza que é no Cerrado, e aí pode ser também na região entre Cerrado e Caatinga, o norte de Minas, né? Então, é importante um pouco a gente ter essas memórias, né? A minha avó, por exemplo, era da região eu não tive contato, mas a partir da história da minha mãe, se eu não conhecesse, eu saberia que é o Cerrado, porque fazia sabão de Timbó, por exemplo, contava as histórias da aroeira, do pau d'óleo, né? E por aí se vai. Então, do Buriti, né? Teve um Buriti na história, a gente sabe que é Cerrado, né? Então se aproxima mais do Cerrado do que da Caatinga. Então essas histórias para mim foram muito importantes na minha formação, porque eu não conheci meus avós, né? Eu sou o 9º filho, meu irmão mais velho era 19 anos mais velho do que eu, né? O meu irmão mais velho. E assim, enquanto caçula, eu tinha aquela possibilidade de ver os caminhos de cada um, de escutar essas histórias todas, de processá-las, né? Então, isso ajudou bastante na minha formação e no que eu sou, porque se eu dependesse apenas da formação acadêmica, talvez eu estaria em outros espaços e não nesses com vocês, né? Então, foi muito importante. Por parte de pai, já é numa região mais próxima a Sergipe, numa região de Caatinga, que falava muito das secas, né? Das histórias dos bodes, do gado, né? Das boiadas, da chegada dos retirantes com fome nessa região, que eram atendidos pela família do meu pai, que diz que abria as pipas de farinha para esse povo comer com rapadura, e teve deles que passou tantos dias sem comer, isso talvez seja normalmente na seca de 26, 28, né? A seca de 28 foi uma seca muito forte aqui no Nordeste, e aí chegavam os retirantes por lá. E como eles atendiam, e falou que chegou gente a morrer empanzinado, de tanto comer, vários dias sem comer, aí comia farinha com rapadura, né? Então, são histórias que vão marcando a vida da gente, né? Sobre a vegetação dessa caatinga, e meu pai falava, né? Do que tinha, né? Dos juazeiros, né? Do próprio mandacaru, do uso da palma para o gado. Então, foi muito rica nesse aspecto. Então, é uma formação pré-acadêmica, na realidade, que a gente teve e que chega na universidade, muito disso não é valorizado, e a gente tem que ir lá, de novo, resgatar, buscar outros autores, né? Por exemplo, vou falar de um autor hoje, que a gente bebe na fonte, e eu vou mandar para vocês o livro dele em PDF, chamado Guimarães Duque. O Guimarães Duque era mineiro, veio trabalhar no Nordeste, sabia que a seca era um fenômeno natural e que, para isso, tinha que se desenvolver estratégias de convivência com essa seca, que ele chamava as lavouras xerófilas, né?
Xero quer dizer seco e filo, amigo do seco. Na botânica, fala muito em xerofita, que é fita é planta, fito, planta. Xero, também seco. Quando falar de ambientes xéricos, são ambientes que têm seca presente. E o semiárido, a gente sabe que a seca vai ser um fenômeno presente, né? O primeiro livro que eu li até recentemente, bem marcante, importante sobre a seca para mim, se chama A Fome, de Teófilo Sampaio. Ele é um autor, né, que tem uma história muito interessante. Ele foi o inventor da cajuína, e a gente não sabe, né? A pessoa que inventou. Todo mundo já tomou cajuína aí? Pois é. Pois é, e é maravilhosa a cajuína, né? É um pouco doce, mas assim, bem geladinha, ainda tem aquela música de Caetano que a gente lembra e por aí se vai. É muito interessante. E aí, pela Coppercook, eu tive o privilégio, né, de tomar um suco deles, que eles estavam produzindo, e não vi mais, não sei se está produzindo mais, que no dia eles desenvolveram esse suco de umbu e dava na escola, né? E esse suco de umbu era fantástico. Eu cheguei a botar o nome de imbuína, porque me lembrou a cajuína, né? Então, foi maravilhoso. Era um dia de finados, a gente foi para elaborar um projeto, que chegamos a ganhar o projeto, mas não executamos porque o tempo foi muito curto e a nossa estrutura não deu para executar o projeto. Era um projeto de comunicação, de internet nessas áreas, trabalhar com jovens. Era um projeto bem interessante. Mas vamos lá para a aula de hoje. Alguma questão, alguma pergunta acerca da música ainda? Alguém tem alguma memória que quer relatar sobre isso? Aí pode ouvir essa música, viu? Tem na versão que eu coloquei antes, que é da Jurema Paz, que é uma menina fantástica, muito interessante, né? E o Umbuzeiro, Nos Pés do Umbuzeiro, também é uma música muito interessante. Tem outras músicas aí que no slide eu trouxe e depois eu posso passar para vocês. Tem um grupo de Petrolina chamado Matingueiros, que é uma delícia, é uma coisa assim fantástica o trabalho desse povo lá em Petrolina, né? Petrolina e Juazeiro. Não sei se vocês conhecem também, mas vamos lá. Vai, Rose, pode falar. Fala, Rose. Eu acho que, assim, pelo pouco que eu ouvi da música, né, a letra, ela fala um pouco sobre a migragem, relembra um pouco, né, um pouco falando da migração, as coisas que existiam e que hoje não existem mais, né? O pessoal cantando no terreiro, né, nas calçadas, isso a música relembra um pouco. A tecnologia também, por um lado, tomou esse lugar, né? Ocupou esse lugar. Hoje não existe aquelas rodas de conversa nas calçadas que a gente presenciou antigamente, né? Quando criança. E me relembrou muito, né? Na minha comunidade, quando criança, eu costumava sentar na calçada da casa do meu bisavô e um monte de gente conversando sobre as histórias passadas, o pessoal contava história no terreiro mesmo, e hoje em dia a gente não vê isso, infelizmente, né? E a música retrata um pouco disso. Além disso, aparece um português muito próprio do lugar. Parece um outro português. Quando a gente pega aquela letra, né, a gente vê a forma das pessoas, não só o português em si, a pronúncia das palavras e tudo mais, mas também a relação desse homem com a natureza, né? O que ele traz, né? A serra chamada Carantonha. Aí a gente vai vendo como seria essa serra chamada Carantonha, que tudo indica que seja uma serra muito famosa aqui, que tem um parque imenso da Caatinga, né, uma floresta nacional, que é da Serra do Sincorá, né, que ele está falando, né? Então, essas coisas todas depois vocês ouvem, é um cara fantástico, politicamente terrível, como eu falei, porque paciência, né? Os limites das pessoas a gente tem que, às vezes, nesse processo, aprender a compreender o autor da música, que se chama Elomar.
Para mim, é um dos artistas mais fantásticos que a gente tem, porque ele consegue unir essa coisa da fala popular, da expressão popular, com essa música fantástica que ele é capaz de fazer, que tem muito do trovadorismo, que veio para cá, para o Nordeste, com o processo de colonização, a entrada do gado e essa história toda que a gente já falou na aula passada, né? Então, vamos para a aula de hoje, e aí a gente vai prosando sobre o semiárido e sobre essas lavouras xerófilas. Xero, como eu falei, significa seco, e filo, amigo do seco. Então, vamos ver quem são essas amigas e amigos do seco, né? Deixa eu diz, pode O dizer. cordel de hoje é convivência com semiárido. Na realidade, a gente vai falar um pouco sobre isso a partir das lavouras xerófilas. Porque, assim, a gente tem que ver que como se dá... Porque tem coisas assim que acontecem. Hoje mesmo, eu passei o dia com uma oficina com o pessoal do Vale do Jiquiriçá. Aqui no Vale do Jiquiriçá, onde eu moro, a gente tem a Mata Atlântica, e a gente tem a Caatinga, e a gente tem a Transição. A Transição era chamada de Mata de Cipó, que é uma mata seca e tal. Então, a gente tem esses 3 ambientes bem caracterizados, bastante antropizados, destruídos e tal, e o problema nesse rio, né? E aí foi interessante essa oficina, porque assim, as pessoas se dão conta da problemática que está. Essa questão da segurança hídrica hoje é uma temática que não é apenas restrita hoje ao semiárido, ela está também em áreas úmidas, em áreas que chovem. Haja visto, por exemplo, Salvador hoje é abastecido por um rio chamado Paraguaçu. Esse rio, a água, ela não tem uma qualidade tão boa, é meio salobra, inclusive, porque ela passa muito por essas áreas do semiárido, pega um outro rio chamado Jacuípe, que deságua lá nesse rio, né, um contribuinte forte que passa também pelo semiárido, e a água é meio salobra, né? E a gente vê que naquela região que poderia e tem um manancial muito interessante, tudo foi muito estragado. Se a gente não se dá conta disso, a gente tem que começar a promover esses ambientes de discussão sobre segurança hídrica das nossas comunidades e das nossas cidades, né, sede de cidades. Por quê? As comunidades abastecidas por carro-pipa, como a gente vê ainda, é uma dependência muito grande, né? Eu acho que a gente pode caminhar para uma outra proposta de saída e de construções possíveis de sair dessa dependência. E eu acho que é para isso que a gente está com vocês nesse trabalho, de buscar essas possibilidades, e estava hoje com esse grupo, a gente discutindo isso. As mudanças climáticas estão em curso, né? Então, a gente tem que buscar essas estratégias, porque senão é uma problemática muito séria e sai dessa discussão de sustentabilidade, que muitas vezes foi uma discussão feita pelos ricos e que vai nos botando, e a gente falando de sustentabilidade, eles falando de sustentabilidade, e isso não une a gente. Eu acho que o que une a gente hoje, eu vejo um discurso muito forte e que eu tenho buscado me aproximar, tenho que inclusive aprofundar mais nas leituras, que se chama o bem viver, né? Essa busca do bem viver, que eu acho super importante. O acesso que vocês têm e que devem ter todos os brasileiros às tecnologias, mas também sem perder as suas raízes, a sua capacidade de reflexão, né? Que é a partir do pensamento que a gente constrói a ação. E nosso pensamento sempre foi de valorizar muito mais o que é de fora do que valorizar o que é nosso. E eu vou dar só um exemplo rapidamente. Eu estive no IFE, que eu trabalho, no Instituto Federal Baiano, no campus Santa Inês, que é 70 quilômetros daqui de onde eu moro, lá é Caatinga. Quando eu chego lá, no paisagismo de dentro da escola, estava lá a gramazinha, o lagozinho e o quê? Os pinheiros, 2 pinheirinhos lá. Então, a gente chega a tomar esse choque, porque isso demonstra justamente essa incapacidade nossa de pensarmos sobre nós mesmos e buscarmos soluções para aquilo que queremos nos constituir, nos construir. Eu acho que é a partir disso que vem essa discussão nossa. Vamos para lá. É o quê? É uma guia, não? É o Janela?
precisa de áudio, aí é melhor guia. Se não precisar de Não, áudio, tá esse tudo áudio bem. não. Ela já está aberta aqui, ó. Olá. Não, está aberta não. Deixa eu abrir e aí eu já vejo. Aqui, aula prosada. O que é que está acontecendo com você, que você não está aparecendo? Estão vendo aí? Eu vou botar... Ainda não. É porque eu não compartilhei ainda. Então, é botar janela mesmo, né? Como vocês falaram aqui. Deixa eu abrir lá. Apresentação de slide do começo. Essa aqui. Vamos lá. Essa aqui. Compartilhar. Foi? Sim, tá funcionando. Pronto. Do começo, né? Abriu aí inteiramente para vocês, que eu não estou vendo mais vocês, nem estou possibilidade de ver o meu nome e o chat, viu? Sim, a gente está vendo a janela inteira. Pronto. Aí o que acontece, gente? Vamos dizer, tem vários links aí que tem algumas músicas interessantes sobre a temática que a gente está trabalhando hoje. Eu trabalhei com 2 delas. Então, o semiárido brasileiro ele vai corresponder a 12% do território nacional. A maior parte ocupada do semiárido é pela caatinga, né? Não quer dizer que todo o semiárido é ocupado pela caatinga. Temos outros tipos de vegetação dentro do semiárido, inclusive Mata Atlântica. E por que, professor? Como é que tem Mata Atlântica em área de semiárido? É porque existem regiões que têm altitude maior, né? Que o que acontece? Tem uma umidade maior e, por eras geológicas que a região já passou, havia momentos em que a mata úmida avançava e outros momentos que essa mata úmida ela retroagia, e a mata seca, que é a nossa caatinga, ampliava, né? Então esse processo ocorreu, eras geológicas diferentes, e aí a gente existe, por exemplo, aqui na região próxima a Margosa existe uma serra de Orobó, em Rui Barbosa. Nessa serra tem uma área de Mata Atlântica fantástica, ainda uma parte muito pouco preservada, né? Mas existe essas áreas, e mais ainda algumas áreas de cerrado dentro desse semiárido e caatinga, é o que é o predominante. Então, tem em torno de 1.262 municípios, né, brasileiros, que são 5.000 municípios, 5.000 e tantos municípios que a gente tem. Então, em torno de 1.300 municípios, mais ou menos, estão no semiárido. 27 milhões de pessoas, então é 12% da população brasileira, né? Temos nessa área 81% das comunidades quilombolas. Então, e a gente tem 9 estados do Nordeste, mais o norte de Minas. O Maranhão é muito pequeno que tem de semiárido, mas tem lá algumas áreas de semiárido muito pouca, né? É o estado do Nordeste em que a gente já fala que é meio norte, né? Aquela região, porque já tem muitas características da floresta amazônica, né? Do cerrado, floresta amazônica. E aí está a divisão um pouco desses municípios. Só a Bahia tem 278 municípios, acho que a gente tem em torno de 417. Então, uma área grande de municípios nessa área de semiárido. O estado do Ceará, percentualmente, é o estado que mais pega a área do semiárido, né? E aí a gente falou sobre o livro A Fome, né, de Teófilo... do Teófilo, né, que a gente falou, e esse A Fome ele foi escrito acerca das secas, as secas do Sete, que chamava, de 1877, 1876, 1879. Então, era na parte do Império, ainda existia a escravidão, e que, assim, 50% da população do Ceará migrou para o norte, né, nesse período.
e em torno também de grande parte dessa população também morreu de fome. Teve nesse período, inclusive, gente, para pouca gente não sabe, campos de concentração, onde essas pessoas eram impedidas de chegar na cidade de Fortaleza. Então, tinha locais de recepcionar essas pessoas, se chamavam os barracões. E esse livro relata isso também, né? A gente imagina sempre esse processo, né? Mas existiu também no Brasil algo semelhante a isso. É estarrecedor, mas ocorreu, né? Então, está aí essa região que a gente está falando, né, do semiárido brasileiro. Você vê que não é essa de vermelho aqui que está aparecendo, né? O norte de Minas aqui, ó, essa área toda aqui do norte de Minas. E aí a gente tem a problemática da desertificação muito localizada nessas regiões. A gente agora está vivendo um período que está sendo previsto há uma formação de deserto muito grande, que sai do norte de Minas e subindo aqui pela Bahia, que se prevê que chegará do tamanho, né, se as medidas não forem tomadas, né, diante das mudanças climáticas, do tamanho, por exemplo, de países como a Grã-Bretanha. Professor, diz. Aqui, para mim, pelo menos, tá parado na capa ainda. Não sei se o senhor já passou algum slide, mas... É porque eu já sei o que é. Não sei, aqui eu já passei esse aqui, ó. Não apareceu para vocês, né? Era nesse que eu estava. Não apareceu esse. Não apareceu esse. Eu não sei por quê. Quando eu compartilho dessa maneira... Pois é. Agora está aparecendo. Enquanto o senhor fala, está aparecendo. Antes não estava. Porque agora eu já sei o que foi. Quando eu boto tela cheia e passo aqui, ele fica parado, né? Então, eu falei sobre o semiárido brasileiro, foi esse slide aqui. Falei sobre o Nordeste, os municípios do Nordeste, alguns estados, dentre eles a Bahia, que tem 278 municípios nessa área, né? É esse problema que a gente está falando. Então, existe essa conformação natural que tem a ver com esses ventos que chegam, úmidos, que chegam aqui do litoral para entrar, mas não conseguem entrar nessas regiões que são consideradas de depressão. Ou seja, a gente tem a maior parte do semiárido e a Caatinga ela está até 500 metros ao nível do mar. Então, existe região de formação de serras aqui próximo do litoral. Nós, aqui onde eu vivo, existe uma serra grande que se chama Serra da Jiboia, que pega 6 municípios na região que eu moro, que de um lado, o lado leste, ele é mata. Por quê? Porque vem os ventos trazendo as chuvas e mais úmidos, bate na serra, ali chove de um lado, e do outro lado já não chove, ou chove menos. Então, do outro lado da serra, a gente tem uma área já de Caatinga, que era a área de domínio dos índios quiriris, né? Eram os quiriris sapuiás, que chamavam nessa região. Então, estão aqui, ó, abaixo aqui no Salvador, nessa região aqui. Então, aí quando vai para entrar, não consegue, né? E aqui, quando vem os ventos de cá do norte, eles seguem para o sudeste, e as chuvas vão ocorrer lá. E essa região aqui fica meio que desprotegida. E tem um outro fenômeno chamado o El Niño, que tem a ver com o aquecimento das águas no Pacífico. Tem anos que vai ter mais chuvas, que se chama Laninha, e vai ter anos que não vai ter chuva, porque esses ventos carregam essa umidade e toda essa área para outras regiões do planeta, e aqui fica o semiárido, que não existe só no Brasil. Uma série de outros países no mundo existem áreas de semiárido. Isso também a gente tem que saber. Só que nosso semiárido é o mais chuvoso e é o mais populoso, apesar do que está sendo posto, né? Então, ele é um semiárido e que tem esse risco de desertificação muito grande, né? E a pouca umidade atmosférica. Então, faz com que nós tenhamos estruturas de adaptação das plantas e de animais a esse clima. E essas estruturas de adaptação, né, são... aí as plantas vão efetivamente se transformar nas xerófitas, que a gente chama, ou nas
xerófilas, que entra tanto planta como animal, embora no conceito inicial fala das plantas. Mas existem animais xerófilos, amigo do seco. Alguém podia me dar um exemplo de um animal aí xerófilo, que vocês conhecem? Pode abrir o microfone e falar, porque eu não estou podendo ler o trem aqui não, viu? E aí, pessoal, alguém conhece? Porque eu mesma não conheço. Nenhum que me vem em mente. Um animal assim que você caracteriza. Não, esse animal é bem da caatinga. Sem ser jegue, obviamente, sem ser a cabra, mas é porque tu foi trazido de fora, né? Mas da caatinga mesmo. Que animal você podia falar assim, não, esse representa bem a caatinga? Calango. Que mais? Alguém conhece mocó? Mocó, adoro mocó. Ah, tá vendo? E você cria mocó para estar comendo mocó? Obviamente que não, né? Mas Mas se você fizer uma trilha na fumaça por baixo e acabar sua comida, você pode comer o mocó. Isso não conta para ninguém, mas às vezes cola. Tudo bem. Mas já tem gente, famílias, fazendo esse processo, vamos dizer, de domesticação de mocó. Né? Existe uma família, eu soube de um relato, né, em Monte Santo, que tem uma comunidade lá que tem uma família que trata eles, que leva comida e que vai fazendo esse processo adaptativo de domesticação, que é a domesticação, gente, das plantas e dos animais, algo que começou há 10 mil anos atrás. O que ocorre? Ele está em curso, ele não está pronto e acabado. Aí vocês podem me dar um exemplo de alguma planta xerófila que esse processo de domesticação está sendo feito pelas comunidades? Alguém tem um exemplo? O mandacaru, talvez, não? Pode ser que tenha gente trabalhando as diferentes formas de plantio. Mas tem uma mais próxima aí de vocês, nessa região aí que está fazendo suco, que se faz doce. Alguém lembra de algum que faz um suco? Maracujá? Maracujá do mato, gente, ou maracujá da caatinga, ou o próprio umbu. Já está se começando as pessoas a estudarem o umbu. Tem algum microfone aberto, acho que está dando uma... Aí sim, vamos lá. E aí, olha, é essa região daqui, que é a região, vamos dizer... Sim, aí eu volto aqui, nesse slide. Então, lavoura vai me dizer e me remeter a cultivo, a ter formas de manejo. Você tem espaçamento, você tem adubação, você tem tratos culturais, você tem tratos na colheita. E, normalmente, o extrativismo não tem esse, vamos dizer, cultivo, não tem uma seleção de variedades. É uma coisa que já está lá no mato. Você tem até formas de manejo para evitar que se explore de forma excessiva e que possa acabar, mas que tem formas sustentáveis de você fazer essa extração. Mas lavoura vai me remeter a isso. Olha, quando esse cara aqui, quando escreveu esse livro, Nordeste e as Lavouras Xerófilas, chamado Guimarães Duque, traz esse livro tem uma publicação dele de 2004, mas é um livro muito mais antigo, ele é do final dos anos 50 para os anos 60, quando ele publicou. Ele fala do licuri, por exemplo, como uma lavoura xerófila. Aí os agrônomos mais tradicionais, mas não é lavoura. É verdade, não é uma lavoura, mas há uma possibilidade de se tornar. Como há essa possibilidade de se tornar, ele, no período de um vir a ser, né, de uma coisa posterior, ele sabia que o potencial do Nordeste era buscar as suas plantas, o que tinha para se constituir lavouras ou agroecossistemas que as pessoas poderiam desenvolver, incluindo estas plantas. E aí ele chamou essas plantas como o museiro, como a goiaba, como, sei lá, aquela que dá carnaúba. Ele chamou isso tudo aí de lavoura xerófila.
né? E isso é de uma significância muito grande, porque isso deixou estarrecido, por exemplo, muitos agrônomos. Tanto que eu passei por uma escola de agronomia, né? Na minha época era 4 anos, e ninguém nunca me falou de Guimarães Duque, né? E foi um autor assim, extremamente significativo. Ele era muito próximo de Celso Furtado, um dos caras que elaborou a ideia da Sudene, e uma outra ideia de Sudene, né? De desenvolvimento para o Nordeste, tem tudo atrás em torno disso. Então, está essa área aqui, que é a área também, né, quase que confluente, é diferente, o semiárido ele abarca outras áreas um pouco maior do que isso aí, mas há uma aproximação muito grande entre semiárido e caatinga. Então, a grande parte, quase totalidade, vamos dizer, a caatinga no semiárido, ou melhor, o semiárido e caatinga têm essa aproximação. O semiárido a gente está falando mais de um aspecto climático, né? E juntando clima, vegetação e uma região espacializada com certa regularidade de plantas e na paisagem, aí a gente chama de bioma, né? Então, o bioma caatinga está localizado no semiárido. Perfeito. E aí nós temos exemplos de xerófilas. Vocês podem me dizer que xerófilas são essas? Essa aqui seria o quê? Que o povo está plantando aí. Mesmo que de longe, vocês conseguem visualizar? Eu acho que é palma. Não sei se ela concorda. É a palma, e palma não é nativa da caatinga, ela é uma xerófila. Por quê? Porque existe semiárido no México. Então, a palma e o sisal, por exemplo, foram trazidos do México para o Brasil, né? E aí a gente tem uma região aqui na Bahia, um território que adotou esse nome para ele, porque se tornou uma área produtiva muito maior que o México, que é o território do sisal. Algum comentário? Quer falar? Essa outra aqui, qual é? Que está o cursor aí em cima. O que seria isso aqui? A macambira? Macambira. A macambira, ela pode vir a ser uma lavoura, e para que é interessante uma lavoura de macambira, por exemplo? Para fornecer aos animais, né? No período mais seco, você pode ter ela como uma possibilidade, além dela compor o agroecossistema, porque ela tem uma estrutura de captação de água bem interessante através das suas calhas, e vai deixar esse microambiente próximo dela mais úmido. E a gente faz normalmente o contrário, né? Raro a gente vai encontrar alguma roça com um elemento desse. A primeira coisa que desaparece na roça são as bromélias. É impressionante. A gente, nos ambientes que o homem está trabalhando ali, fazendo suas roças, é o que tiram de imediato. A gente quase não vê bromélia. E a bromélia é uma família super importante. Essa outra de cá, alguém lembra? Eu falei já para vocês. Isso aí chega a dar 200 quilos, gente. Já pensou? Que planta é essa? Que é uma estratégia de reservar água à época da seca. Então, você vai criando essa estrutura imensa aí, o xilopódio, né? Que a gente chama. É o que isso aí, gente? Me diz. Tamo aí, vai, acorda. Volta aí para a aula, sai da rede. Havia. Essa aí eu não me lembro, não. Eu falei para vocês do mamãozinho de viado. Lembram? Agora eu lembrei. Pois é, e é da família do mamão mesmo, né? E ela produz essa estrutura que serve para alimentação de animais e de pessoas. É uma estrutura imensa, chega a atingir 200 quilos. Mas a gente tem alguns dados sobre ela para fornecer animal, né? Alguns dados do valor alimentício dela, mas não temos ainda uma estrutura do cultivo dela. Conseguimos fazer alguma coisa de coletar semente, produzir... Está me ouvindo? Então, de produzir mudas, de fazer uma série de coisas nesse sentido.
mas ainda não conseguimos sistematizar isso aí. Aqui o maracujá do mato, né? A Passiflora. Rose levantou a mão. Pode falar, Rose, é porque eu não estou vendo, viu? Me desculpe. O mamão de viadela é arbóreo? Ele não chega a ser uma árvore propriamente dito, é o porte mais baixo, né? Mas ele atinge, vamos dizer, do tamanho daquela, como é que a gente chama? Aquela mandioca que de 7 anos vocês chamam aí, tem um nome que vocês chamam, eu tenho até a foto dela aqui. Então, ela chega assim a uns 2 metros, ou no máximo. Não chega muito disso. Perde folhas na época do ano, né? Que é uma estratégia dessas plantas xerófilas de adaptação à caatinga para evitar a transpiração, né? Porque a estrutura do xilopódio dele parece ser maior que a do umbuzeiro, não? Muito maior. É extremamente maior. Chega a 200 quilos. A gente não vê de um umbu dar 200 quilos. É menor mesmo. Né? Dá um frutinho como se fosse um mamão também, que os animais comem. Tem pessoas também que já provaram, diz que já comeram. Então. Mas é isso, é uma planta que não é só da caatinga. Vocês lembram que eu falei que, embora seja um bioma que está aqui no Brasil, é chamado de mata sazonalmente seca. Lembra que a gente falou disso na aula passada, e que existiam regiões do mundo que já existia uma era geológica em que havia uma conexão dessas áreas, e esse elemento aqui, por exemplo, ele vai ocorrer na Caatinga, e sem nenhuma conexão vai ocorrer lá, por exemplo, no Mato Grosso, né? Em regiões mais secas, lá na região do Mato Grosso, vai aparecer essa planta, em regiões lá próximo ao Paraguai e tal. Então, isso prova que havia uma conexão dessas áreas de semiárido, e com as mudanças que houve já no clima em eras geológicas passadas, elas se isolaram, mas que essa planta ocorre lá porque já havia uma conexão entre elas. Eu falei que existia a quixabeira aqui e existe a quixaba em outros ambientes, né? E que hoje, atualmente, não há nenhuma conexão, ou seja, não há nenhuma coisa que liga uma a outro, um bioma ao outro, né? Mas que pertencia e pertence às florestas tropicais, sazonalmente secas. Floresta, porque a caatinga é uma floresta, tropical, porque a gente está na região dos trópicos, né? Sazonalmente, porque em determinado período vai ser seco, então sazonalmente seco, né? Então, isso aí está muito claro. Essa de cá, gente, é uma bromélia, que eu já falei com vocês lembram? Lembram? E qual é essa aqui? Eu vou falar de um pouquinho dessa bromélia, mas qual é essa aqui? Essa aí é aquela que parece o coco-babão, né? Aqui do Cerrado, mas eu não lembro qual é o nome dele. O babão é alto, não é porque o babão parece muito o licuri também nosso, só que o babão ele é mais, vamos dizer, arredondadozinho, frutinho, bastante alto, a palha mais para cima. A gente vê na arborização em Brasília, eu acho que tem o babão, né, com bastante representatividade. Agora aqui é o ariri, é o Ciagrus vagans. Ele vagans devagar. Por quê? Porque ele aparece em touceiras, em um lugar ou outro, né? E não tem tronco. O tronco é dentro do solo, tronco subterrâneo, né? Então, é uma planta também xerófila, com um potencial grande para estudo, para produção. Eu falei que, por exemplo, para a produção de artesanato, a palha ela tem uma flexibilidade maior do que a do licuri, se faz objetos de palha muito interessante com essa planta, né? Ela madura, produz um suco que tem um gosto semelhante ao caldo de cana, né? Então, isso são possibilidades e potencialidades que a gente tem e de um vir a ser, até mesmo de começarmos a cultivar, começarmos a entender como se propaga, começarmos a testar isso aí. Por quê? Pesquisador
Não é a nossa companheira Maguchi, que está aí em Brasília fazendo as pesquisas dela lá sobre as florestas ou sobre a Cachoeira da Fumaça, e por aí se vai, né? Mas o agricultor, vocês que estão aí junto com as famílias de vocês, são também pesquisadores. Às vezes não tem, vamos dizer, o arsenal ou a forma de sistematizar, mas vocês tranquilamente podem coletar, pode começar a plantar, começar a propagar, começar a estudar e saber mais sobre aquela planta. E isso é super importante como estratégia de convivência, de geração de renda e de aproveitamento das possibilidades que existem. E aí eu vou trazer uma próxima aí. Lembra desse aqui que eu já falei para vocês? Quem lembra? Esse aí também era um dos que o pessoal usa para alimentar o gado? Usa menos, pode até usar, pode ser uma das potencialidades dele, o uso para isso, mas tem uma potencialidade maior. O nome dela científico é essa daí, ó, Neoglasiovia variegata. Variegata porque tem duas cores assim, ó. Até aqui no desenho, aqui você vê na foto, essa foto é minha, então tem uma parte com verde mais escuro, verde mais claro. Quando você vai para essa gravura aqui, ó, que foi feita, acho que nos anos 50 para 40, tem um artista chamado Percival, que produziu coisas fantásticas. E aí ele e outros já viam disso uma possibilidade, o próprio Guimarães Duque, ele falava nisso aqui como uma possibilidade de lavoura xerófila, porque produz uma fibra semelhante ao sisal, né? Que os indígenas pode dizer, se tiver mão levantada. É o caruá, né? Perfeito. Ele é resistente também à seca, né? Resistente à seca, uma fibra que o povo fazia os aiós, né? Não sei se ainda faz os aiós com isso. Aiós são aqueles tiracolo que o pessoal usa, né? Na região, para coletar as coisas, colocar dentro, uma espécie de cesto, né? Isso, faz artesanato com ele. E aqui vocês estão vendo, ó, que naquela época, isso teve um período no Brasil que o pessoal estava prospectando e vendo muito essa possibilidade de desenvolvimento disso, a partir dessas ideias. Aqui, gente, já é um pequeno local de manufatura dessa retirada disso aqui. Você já está vendo que tá os feixes aqui, tem feixes desses que chegam a mais de 2 metros, 2,5 metros, né, até mais, né, que às vezes ela cresce mesmo. Aí a pessoa fazia os feixes, botava aqui no burrinho, né, e levava até um lugar desse aqui que está posto aí, né, que é uma usina de caroá, né? Então é um desenho desse Percival. Esse Percival era um filho de alemães que nasceu no Peru, veio para o Brasil muito pequeno, e aqui no Brasil ele fez um trabalho fantástico de registro dessas paisagens, como a gente vê aqui a Caatinga, muito bem representada, né? Muito bem feito. Então, nesse lugar aqui, a gente se vê, a gente tem conhecimento. E você vê que já havia uma preocupação de ter EPIs, né? Ou seja, equipamento de proteção individual, a pessoa que está com uma luva, está com botas, está protegido com uma camisa, assim, o sol. Então, você vê que a perspectiva de uma pequena agroindústria para o desenvolvimento dessa região já era pensado nesse período, e depois a gente passa por cima disso tudo, né? E aqui na Bahia, a partir de um trabalho das mulheres na região do Sisal, que fazem artesanato, acho que tem um doutorado que fala como é que essa planta propaga, como é que já a pessoa pensando, porque a extração sem o plantio poderia levar a uma extração predatória, então que era possível se ver como plantar isso aí. Então, essas mulheres fizeram isso e teve uma menina que fez um doutorado sobre essa planta. Eu ainda tenho que resgatar esse doutorado que eu não peguei ainda para ler, mas foi feito aqui pela Universidade do Recôncavo. E essa planta que vocês conhecem também é um registro desse mesmo autor, né, o Percival. Conhecem essa planta?
Quem é que já viu? Ela é lindíssima. Alguém conhece aqui Botirama? Eu tenho a impressão que já vi, não sei se é essa, porque é aqui no Cerrado, mas eu já vi uma muito parecida é, na arborização da UNB, que a Pode pessoa, que a ser. galera até usa a folha para varrer as folhas, é muito bom. A folha dela tem uma estratégia adaptativa para perder menos para o ar, né? Perder menos a evaporação, a transpiração, ela tem uma espécie de cera. E essa cera tirada é uma cera muito especial, muito valorizada, né? Só que o que acontece? A gente vende a cera e depois compra o produto manufaturado, né? Cera para sapato, pode fazer também uma série de outras coisas com essa cera, né? Assim como o licuri também produz a cera da palha, porque tem essa cera justamente tem nas folhas para proteção em relação ao clima, para preservação mais da água. E aí a gente tem aquela história, a água onde tem vegetação, tira essa vegetação, a água também vai sumir. E aí essa planta aqui, também nesse livro que eu falei, A Fome, o pessoal nas secas violentas extraíam dela esse pó e faziam uma espécie de bró, né? Que comia naquele período, mas o bró era uma coisa próxima à farinha, né? Foi o que muitos se valeram para aguentar, atravessar períodos de seca. Então tá aí os trabalhadores tirando essa folha para depois extrair essa valiosa, e o fruto dela também é comestível. E em Botirama, na Bahia, o paisagismo da cidade utilizou ela e ficou assim uma coisa muito bela, é muito bonito. Então, a gente tem essas plantas do norte de Minas, pegando o Vale do São Francisco, entra pela Bahia e vai ter muito, muito mesmo no estado de Ceará e Piauí. A gente tem muito essa planta, né? É uma planta fantástica, né? Muito bonita e assim muito valiosa em termos dessas possibilidades. E dá em solos, às vezes, que um período do ano esses solos ficam, às vezes, encharcados, e outro período totalmente seco. É o que a gente vê muito nessas várzeas lá. Essa outra planta aí, vocês já viram, conhecem? O que é que sabe sobre ela? Me diz aí. Pode abrir o microfone, gente. E aí, pessoal, quem conhece? Porque eu achava que maniçoba era uma comida. Também. Então, eu já vi que tá errado. Não, você não está errada. A maniçoba é uma comida do norte que só existe, assim, tradicionalmente, no norte do país e no recôncavo da Bahia, que eu acho muito interessante. No recôncavo da Bahia, em Cachoeira, o pessoal fazer maniçoba deliciosa. E aí a gente só encontra praticamente no norte do país, que é mais, tem uma área maior, uma de abrangência, que é feito com a folha da mandioca, daí mani. Mani vem de mandioca, maniçoba também vem dessa mesma origem, ou seja, ela é parente da nossa mandioca, ela é do mesmo gênero, é uma forbiácea, da mesma família. Diz aí, gente. Alguém já ouviu falar aí, o povo das Caatingas? Me diz aí, o povo de Uauá, Curaçá, Patamuté, onde mais que tem gente aí? Vamos lá. Canudos, tem gente? Eu acho que tem. Monte Santo, tem gente? Creio que não. Havia, vamos. Corre o trecho. Volta para cá, para perto da gente. Sai de lá da prosa e vem para aqui para gente, para falar. É assim, Rose. Eu já vi aí gente tomando as cachaças e tal, e assistindo aula, imagina. Aqui teve relato. Mas me diga aí, gente, que planta é essa? Ninguém sabe, não? Não é maniçoba, não? É a maniçoba. E aí, vocês usam para quê? O que é que você conhece sobre ela? Sei. Não, não usa muito assim. Mas assim, o pessoal não deixa o bode comer, não, porque diz que tem um veneno, sei lá.
Certo. É assim, é como a mandioca brava, ela também Tipo a mandioca brava mesmo. Pois é, ela é uma mandioca nativa, braba lá do sertão, que dá, tem um teor nas folhas de proteína fantástico. Agora, você tem que dar ela seca. Você não pode dar ela, vamos dizer, ela verde. Por quê? Porque eu tenho teor de ácido cianídrico, né? O HCN, muito alto. E aí, os animais de sangue quente, se comer, o ferro que tem nas nossas células, né? Que se combina com o oxigênio para levar oxigênio para as células, para o corpo, para tudo, vai se combinar com ele e bloquear a entrada do oxigênio. E por isso que nós, que somos animais de sangue quente, as cabras e esses animais todos, se comer um trem desse aí, ó, vai morrer. Mas se comer seco, e por que a gente come a maniçoba? Porque passa pelo processo de aquecimento que vai liberando esse ácido, vai se volatilizando o ácido, e a gente pode comer. A mandioca, por que a gente pode comer? Existe duas, a mandioca mansa, que é o aipim ou a macaxeira, e a mandioca brava. A mandioca brava a gente não pode cozinhar e comer, mas pode fazer a farinha. Por que pode fazer a farinha? Porque você vai quebrar em partes menores, porque você vai prensar, tirar aquela água, porque depois você passa pelo fogo, torrando a farinha, e aí você pode comer. Então, a mesma coisa. Uma planta dessa também, além disso, produz látex. Então, tem a produção do látex, que é borracha, né? E tem a produção de massa verde e de raízes que existem nelas, né? Que pode ser uma coisa fantástica para a alimentação dos animais, para fazer sistemas agroflorestais, utilizando essa planta aí, porque é uma planta que resiste bem, uma planta de ambiente primário, né, com uma entrada de luz grande, ela resiste, vai crescer e vai ajudar no desenvolvimento de outras plantas. Então, ela pode ser uma planta-chave. E tem a pornunça, que é um híbrido, né, entre a mandioca e a maniçoba. Né? Por quê? Porque essas plantas silvestres, em relação às plantas cultivadas, podem se cruzar algumas vezes. Né? Eu falei cá atrás, ó, desse ariri aqui, ó, que cruza com o licuri e forma um híbrido entre o licuri, que é Ciagros coronata, com o Ciagros vaganus. Né? Então, vamos seguir em frente. Aqui outra, gente, que é fantástica. E essa está no processo de domesticação. Por que eu digo que está no processo de domesticação? Ora, a partir do momento que houve financiamento, que os agricultores começaram a selecionar, procurar ver como produzir muda e como plantar ela e conduzir um plantio, ela vai se tornando efetivamente uma lavoura xerófila e vai caindo no processo de domesticação. Que aí é muito interessante esse processo de domesticação de uma planta como essa, né? Que é a Passiflora cincinata, que é o nosso maracujá do mato, maracujá, o pessoal chama da caatinga, né? Tem dois tipos dele, né? Tem esse maracujá aí, tem um outro maracujá do mato também, que é a mesma espécie, mas uma variação diferente, que a gente chama maracujá de cobra, que ela é um pouquinho mais fina a casca, um pouquinho mais oblongo, ou seja, mais alongado, menos arredondado o fruto. Né? E a folha também é um pouquinho diferente. Então, a gente vê que riqueza a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa conhecer, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva do entendimento de domesticação dessas espécies, no uso sustentável dela e por aí se vai. Aí a gente tem a outra aqui, fantástica, né, que todo mundo aí já conhece, e ela é conduzida, assim, às vezes nessas roças, que aqui tem abóbora pelo meio, milho e tal, e aí ela permanece aqui no meio disso aqui, ela ajuda muito nesse processo, tanto a filtragem da luz solar, como ela é beneficiada. São licorizeiros mais produtivos, muitas vezes, do que o licorizeiro da própria caatinga. Né? Porque aquele está no espaçamento maior,
tem as adubações que as pessoas colocam aqui nessa área. E sobre ele é um jardim suspenso. A gente estudando, a gente encontrou 57 espécies diferentes vivendo no licurizeiro, ou seja, ele é o maior forófito, ou seja, ele é é a planta que mais sustenta epífitas, quer dizer em cima de, e fitos, planta. Epífita, plantas que vivem sobre as outras sem prejudicar, sem parasitar. Né? Então, essas epífitas, que aqui tem uma linda, né, que é uma bilbergia, uma que vocês devem conhecer, aí atrai muito beija-flor, né? Tem a outra que eu mostrei cá atrás, que às vezes tem em cima dele, essa aqui, ó, que é o chupa-chupa, que chamei chamado de Acmea multiflora, que mudou o nome recentemente, né, para Carawata multiflora, né, que é a chupeira, que o pessoal chama. Então, é uma planta imensa que às vezes está lá sobre os licurizeiros e dá esse fruto maravilhoso, extremamente doce, né, que produz um licor semelhante ao Cointreau, né, que é uma bebida francesa, a parte da laranja, salvo engano. Né? E aí a gente tem esse gênero muito rico aqui no Nordeste, né? Porque a gente sabe que as famílias botânicas elas são divididas em gêneros e espécies. Então, um conjunto maior pode ser o gênero, depois aquele conjunto de gêneros pode formar uma espécie. Então, a espécie das aracáceas, que são as palmeiras, né? Então, tem uma riqueza muito grande aqui, olha, na região do Nordeste, essas variedades de parentes dos licuris que existem nessa região. Isso é um trabalho de 2017. Né? É uma planta, por exemplo, de 130 milhões de anos que já existe aqui, que o uso dessa planta é desde o período assim escrito. A gente tem um livro chamado Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, de 1587, que já falava que o povo da Bahia consumia esse coquinho do licuri. Né? Tem esses estudos fantásticos de um russo que veio para a Bahia e fez estudos maravilhosos sobre o licuri, publicados em 1938, 37. A gente pega as publicações assim, são fantásticas. E ele já falava do problema, por exemplo, do desmatamento, do pouco caso que existia das pessoas de não valorizar um produto tão fantástico como esse. Né? E aí passou-se muito tempo sem estudos. Então, tem um uso múltiplo muitas dessas plantas. Pegando o licuri como exemplo, a gente vai ter ela como um artesanato, como um energético, né? Por exemplo, a gente está tentando agora fazer briquetes. O que é briquete? É como se fosse lenha a partir daquela parte dura ali do licuri, né? Que tem a parte mais de fora do fruto do licuri, a gente chama epicarpo. Epi, aí, de epífita, quer dizer cima de, é a cascazinha de cima. Depois, aquela parte que, quando a gente pega um licuri maduro e chupa, sempre adocicado, ali é o mesocarpo, né? E aquela parte dura que a gente quebra chama endocarpo. Então, a gente pegando aquilo ali, aproveitando, fazendo uma liga com aquilo ali, a gente pode fazer o quê? Lenha. E num período desse, com gás tão alto, com um governo tão infame, é uma estratégia assim, fantástica que você não vai estragar a caatinga e vai aproveitar aquelas rumas de casca de licuri que às vezes fica no processo de extração do óleo, que é um óleo também fabuloso. E aí a gente precisa pensar esse óleo, a extração do óleo, usinas de extração desse óleo, e ao mesmo tempo indústrias de processamento se instalando aí na região de vocês, né, fazendo sabão, sabonete, produtos de beleza. Ele é um cicatrizante muito grande, é antisséptico, ele serve para fazer uma proteção de pele, e por aí se vai, né? Sem falar numa comida fantástica. Então, a gente tem essa parte do paisagismo, da alimentação, né, fitoterápico, tudo isso. E aí a gente tem é interessante a gente falar sobre o licuri enquanto lavoura xerófila,
porque ele não vai existir em todo o semiárido e ele não vai ser restrito à caatinga. Ele acontece, às vezes, em área que a gente chama restinga. Qual a diferença, professor? Tem elementos da caatinga, gente, próximo ao litoral, cabeça de frade, às vezes, em uma região ali perto de Salvador, que é uma região que chove bastante. Mas é um lugar que tem muita areia. O que chove sai. E aí se cria um ambiente xérico, ou seja, um ambiente de seco. E nesse ambiente seco a gente tem uma explosão de plantas semelhantes ou espécies da caatinga nessas áreas. A gente vai ter o cabeça de frade aí presente, por exemplo. A gente vai ter o licurizeiro. E a gente, quando anda por Sergipe, ou no sertão de Sergipe, acabou-se quase todo o licuri que existia. Onde existe ainda os maciços de licuri é nessas áreas. Mas o importante é que só existe no norte de Minas, essa área da Bahia, que é a maior parte dos licurizeiros, esse centro-sul e centro-norte, estão na Caatinga, né? Sergipe, eu já disse que acabou quase tudo, Alagoas também acabou quase tudo, Pernambuco também acabou quase tudo. Então, essa é a realidade que a gente tem dessa grande potencialidade de lavoura xerófila, que já foi descrita há muito tempo. E aqui esse homem, em 39, né, o Gregório Bandar, nesse livro chamado Palmeiras da Bahia, ele já falava dessa questão, né? Existe no Brasil um Código Florestal que visa a defesa do patrimônio florestal brasileiro. Infelizmente, suas prescrições são descuradas, ou seja, não são cuidadas. Na Bahia, a destruição das palmeiras e das florestas em geral se faz sem nenhuma restrição, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma consideração para com o futuro do país. Continua a obra dos fazedores de deserto. Quer dizer, quando ele escreve isso, ele está prevendo o seguinte, que destruiu floresta, se sumiu a água. Se sumiu a água, você vai fazer deserto. Nós não somos deserto. A Caatinga é semiárido. O árido vai ser de 200 milímetros abaixo de chuva. A gente tem de 400 até 800 milímetros de chuva. Então, estamos no semiárido, mas que pode se tornar árido devido a essa perspectiva que a gente está vendo aí. E essa característica muito clara da Caatinga, né, no período de chuva, essa explosão do verde, da vida, da aparecimento, e na época da seca. Né? E isso é numa região aqui que a gente chama dos Inselbergs. Inselbergs são essas montanhas de pedras que afloram no relevo, né, da região, que foram afloradas pelo processo de arraste da terra de baixo, né, que a gente chama pediplenação. Então, eu vou passar isso aqui, porque são... E aí, a importância da gente saber também muito que a gente está vendo a por de cima, mas tem coisa que a gente não vê. E aí, dessas coisas que a gente não vê, a importância da microbiologia do solo. E a importância, por exemplo, das micorrizas. Mico quer dizer... Micose, quer dizer que a pessoa pegou o fungo. Então, micorriza são associações, são fungos que se associam às plantas, de tal maneira que esses fungos, eles ampliam o poder das raízes de ir mais longe, que eles têm umas estruturas mais finas, chamadas hifas, que vai lá longe buscar água, buscar nutrientes e ajudar as plantas e as plantas ajudarem eles. Uma associação de mais de 460 milhões de anos que a gente vem estudando mais recentemente. Então, a importância desses fungos numa região como a Caatinga. Né? E aí, ainda com essa questão do licuri e do ariri, né? São plantas próximas, Ciagrus vagans, Ciagrus coronata, e existem esse ambiente também no solo que, sem as plantas ou com o uso dos adubos químicos, com queimadas, com uma série de coisas, pode restringir o desenvolvimento de algumas espécies desses. Então, quando a gente vê que tem os animais e plantas xerófilas, vai existir também
os fungos xerófilos, né? A importância deles em um ambiente para desenvolvimento. E aí a gente foi pesquisar, por exemplo, e a gente via em determinadas áreas, aqui uma área de caatinga, e é caatinga mesmo, né? E aqui outra área também de caatinga, só que aqui estava com pasto sem animais pastoreando. E cá, ela no meio da vegetação. Então, a gente via nitidamente a diferença de um tronco e de outro. E uma área fraca em termos menos de 1 ppm de fósforo, gente, uma parte por milhão de fósforo, é muito pouco fósforo. Então, como é que uma planta dessa começa a se desenvolver, consegue atravessar secas imensas? E a gente não aproveita esse potencial, né? E consegue, muitas vezes, com a associação com esses fungos, com as bactérias do solo, né? E aí a gente tem essa problemática, que, além disso, a gente tem que saber que existem esses estágios ou estádios diferentes de desenvolvimento da planta, né? E que aqui, por exemplo, aqui é o licuri germinando, né? Aquele ainda é uma plântula, porque está vinculado ao coquinho, que a gente chama pirênio, né? Aquele já se desfaz, e aí ele tem aquelas folhas primeiras todas juntas, depois ela abre o leque das folhas, né? Até chegar a um período desse aqui, que pode durar, por exemplo, 7, 8 anos, né? Mas se a gente pode pegar um pouquinho desse licuri aí e colocar um pouquinho de água numa planta xerófila, ela pode bombar em termos de produção e de abreviar esse tempo de crescimento de uma planta dessa. Daí a importância que eu estou falando da lavoura xerófila, porque até para isso, se for irrigar, ela vai consumir menos água e dar maiores resultados. E o grande problema desse processo aqui não está acontecendo, ou seja, a gente devia ter um maior número de indivíduos jovens para repor os velhos. A gente chama isso de uma capacidade de reposição. Essa capacidade de reposição, né, se tiver muito bicho nas nossas áreas, vai comer essas plântulas, as de cá vão ficar bastante velhas e vai chegar um ponto que não vai ter mais reposição, elas vão morrer, e aí a gente vai acontecer o quê? Um empobrecimento da nossa vegetação, né, da perda disso aqui. Aqui é só para mostrar, por exemplo, um gráfico desse, que na área, por exemplo, que tem o pastoreio o tempo todo, né, o que acontece? Só existe indivíduos reprodutores. A gente não encontrou nenhum indivíduo, ou seja, aqueles que estão safrando. A gente não encontrou nenhum jovenzinho, nenhum saindo. Isso prova o quê? O envelhecimento dos nossos licurizais, morte, porque já são plantas longevas, velhas, e como não está novos para substituir os velhos, o que é que vai acontecer? O processo de perda dessa vegetação, né? Então, só para a gente já vai concluindo, e aqui, por exemplo, né, um ambiente, né, comparando o ambiente, aqui a gente tem a área do topo do Inselberg, né, ou seja, lá no topo do morro, e a área de pastagem. E elas estão mais próximas, né, esse pontinho aqui, a área de pastagem, né, e as áreas de afloramento rochoso. Vê que a área de pastagem está mais próxima aqui, ó, do afloramento rochoso. Por quê? No afloramento rochoso, o sol bate, reflete. No área de pastagem, com muito bicho, o sol bate, vai refletir. Então, olha como esse ambiente vai se aproximar mais em comparação. Esses dois aqui vão estar mais próximos, né, do que esses dois de cá. Cá é a caatinga conservada e cá é uma área de encosta conservada também. Então, elas estão mais próximas à vegetação, o número de indivíduos, do que uma área desse tipo. Isso é um gráfico para mostrar esse tipo de coisa, né? E aí a gente tem as estratégias de beneficiamento dessas lavouras xerófilas, uma coisa que está sendo construída pelas pessoas no semiárido.
E quando a gente fala estratégias e tecnologias, são tecnologias desenvolvidas aí. Por exemplo, essa despeladeira. Professor, Oi. o Pode Jair falar. comentou aqui no chat que onde ele mora não se encontra mais licorizeiro na natureza, só em roça mesmo. Pois é, pode ser isso aí que a gente falou, esse processo que a gente falou, que muitas vezes essa área tem muitos animais, e aí que estratégia a gente pode ter para que essas plantas sejam repostas ou trabalhar de novo para recompor os licorizeiros nessa área? Né? Já se ele tem um valor econômico agregado e é importante para a fauna, para a flora e para as pessoas, então, como é que a gente pode repor isso? Aí a gente tem que ter uma conversa, a gente tem que estudar sobre isso, porque uma das formas que eu cheguei a elaborar e conversar seria a gente ter um monte de garrancho que os animais não pudessem botar a boca ali. E sempre repondo aqueles garranchos, por exemplo, aquela garrancheira, aquela espinheira, né? Porque é para o bicho não colocar a boca ali e comer a planta nova. Pode ser uma estratégia. Né? A estratégia que o pessoal tem do recatingamento, que tem que isolar a área para não deixar os animais entrarem naquela área por um tempo, para colocar outra estratégia, alimentar os bichos antes de soltar na caatinga. Só que essa estratégia de alimentar os bichos antes de soltar na caatinga, a gente pode mexer com uma certa característica do animal. Ele ficar mais preguiçoso, não querer andar mais para ir buscar coisa mais longe. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, alimentar e tocar, empurrar aqueles animais para locais. Aquele já comeu hoje, amanhã ele não pode repetir esse lugar, ele já tem que passar para outro. Então, a gente vai ter que empurrar para outros lugares, que é o que os pastores antigamente faziam, gente. O método rotacional de pastagem veio da observação dos pastores. Eles passavam tempo e iam empurrando os animais até o topo da serra, né? Quando começava a chover, aí traziam os animais para a parte mais baixa. E os animais iam passando dias, e aí faziam uma coisa que tinha, vamos dizer, sustentabilidade nesse aspecto de ter capacidade de renovação. Né? Então, é justamente isso. É bom estar com vocês para a gente ver essa máquina aqui, foi o pessoal da Caatinga que desenvolveu, a gente chegou lá, viu que tinha alguns problemas, a gente entrou já para ajudar a resolver os problemas. Essa máquina, essa estrutura aqui, que é um secador solar, poxa, precisava secar o licuri depois que fizesse tal produto, então vamos fazer isso e vamos testar. Né? E aí a gente fez a extrusora também, para tirar. Eu sou engenheiro mecânico? Não entendo de muita coisa disso aí, mas a gente vai conversar com as pessoas, quem trabalha a máquina, quem faz máquina, a gente conversa com o engenheiro mecânico para estar dialogando, insere ele na equipe, para estar conversando com as pessoas e vamos montando essa estrutura de tecnologia social, que é um grande problema que a gente tem nessa estrutura aí, é o patenteamento, na perspectiva ou o roubo disso de alguém que queira patentear. E aí o que fizemos? O patenteamento compartilhado com as associações e cooperativas. Aí a gente foi lá e patenteou para evitar esse tipo de coisa, né, que possa acometer. Mas é uma tecnologia social disponível às pessoas, né? Não é como as vacinas que a gente vive aí, né, da Covid. Se não tivesse patente, já poderíamos ter a população mundial vacinada. Né? Como tem patentes, Pfizer, não sei o que está produzindo as vacinas. Né? Então, fica restrito a esse pessoal, a fórmula não é disseminada e não se faz. Eu falei daquele autor lá, o Rodolfo, o cearense, né? Quer dizer, da Bahia, voltou para o Ceará, a família dele e tal. É do Ceará a família originalmente, mas ele estudou na Bahia, nasceu na Bahia e voltou para o Ceará. E lá ele desenvolveu vacina, gente, contra a varíola, que distribuiu para a população do Ceará no final do século XIX, início do século XX. Uma coisa fantástica, porque essa coisa da patente, quando entrou, até as vidas não são observadas frente a isso.
Aí, aproveitamento desses produtos, como a polpa. A gente, em 8 quilos de licuri maduro, tiramos 2 quilos de polpa, para fazer uma série de coisas. Essa aqui, essa foto, pode existir, gente, mas fica muito na tradição, numa coisa mais tranquila, da pessoa passar o tempo, fazer. Mas quando você precisa reduzir a penosidade do trabalho, aí entra as máquinas, entra esse processo que a gente precisa para avançar, né? Essa produção, o produto, qualificar o produto, inserir os jovens no processo, por exemplo, de medir isso aqui. Essa escotilha aqui é um bichinho que faz o paquímero, o morotó, né, do licuri. Então é isso, né? As lavouras xerófilas, o licuri, antes todos eles são sertanejos e como sertanejos são antes de tudo um forte. Nesse aspecto, nós é nós, licuri é coco, como a nossa arara azul de li, que só existe nessa região aí de vocês, que é um animal fantástico, a segunda maior arara do Brasil, né? E que só existe aí. E a importância da gente ter um símbolo desse, como um símbolo da resistência, né? Como um símbolo dessa capacidade de manter uma vida tão diversa como é a caatinga. Então, nesse sentido, é o nosso chamado, né, para o desenvolvimento dessas lavouras xerófilas. Seria isso. Estou aqui para perguntas. Deixa eu tirar a apresentação. Professor, em cima do laço, hein? Nem na hora que o senhor queria terminar. Gente, tá aberto para pergunta, hein? Para pergunta aí dá tempo. Pode perguntar também, viu, Adriana? Estou aqui para isso. Mas não pergunte coisa difícil, não, que eu não sei responder. Assim como você. Não, estou aqui acompanhando, ouvindo tudo. Pois diga. Eu vou querer pelo menos uma pergunta aí de cada um de vocês, eu vou chamar, pelo menos que eu estou vendo na tela. Somos 10, eu estou vendo 3, 6, estou vendo 10 pessoas aqui na tela. Quero uma pergunta de cada um aí, pelo menos, ou um comentário. Havia do verbo haver, viu, gente? Ou, do verbo haver, não. Haver do verbo aviar, que significa andar rápido. Sem o H. Eu acho, assim, uma palavra fantástica. Eu ouvia, quando era criança, né, só para terminar o aviar, depois eu passo para a Rose, aí eu ouvia sempre uma pessoa falar essa palavra e eu ficava assim, havia, existir, como é que é isso? Depois a gente começou a compreender desse havia, do aviar, que surgiu a palavra avião, né? De andar rápido, quer dizer, olha a riqueza das coisas, né? É fantástico isso. Vai lá, Rose, pode falar. Só um comentário mesmo, deixar para os outros falar, né? Só está perguntando eu aqui, deixar espaço para os outros também. Mas, assim, a gente mora na Caatinga, a gente vive na Caatinga, mas não conhece todas as plantas, né? De fato, assim. E a gente, assim, não percebe a beleza que a gente tem, né? Além da paisagem, né? Ser bonita, o que enfeita mesmo o nosso bioma, essas lavouras, né? E a geração de renda que ela pode trazer, né? Para quem vive aqui. Muito bom. Aí eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. O senhor, né? Diretamente. O que te levou a pesquisar sobre as plantas da Caatinga? Eu vou responder isso, mas pode juntar com outra pergunta aí, de outra pessoa. Pode emendar as perguntas aí, que eu já respondo. Pronto, pode ir outra pessoa. Eu acho que a próxima era eu, vocês estão me escutando? Perfeito, Beatriz Cristina, que é outra, né? Aqui é a Cíntia. Cíntia. Não, mas também não é pergunta, é só um comentário. É porque que a Rose falou, eles moram na Caatinga, mas não conhecem muitas das coisas da Caatinga. Eu sou do Amapá, hoje eu moro no DF, então eu tive contato com a Amazônia e com o Cerrado, e daí só o comentário mesmo, que a maioria das coisas das plantas e tudo mais, das projeções que você fazia, são coisas que eu realmente não tinha visto, nunca. Eu já fui para o Piauí algumas vezes, que eu tenho família lá, mas não são coisas que eu lembrava
de forma alguma. Inclusive, até quando você perguntou sobre um animal xerófilo, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, gente, eu não sei. E daí eu achei muito engraçado isso nessa aula. Mas daí é mais isso, professor. Obrigada. Você estuda o quê? Qual a sua área? Engenharia florestal também. Faço aqui na UNB. Essa Margucci, hein? Faz escola, hein? É Rose, tudo você... querida, aí é tudo minhas filhas, viu? Você não mexe não, que eu fico aqui só observando, é tudo minhas filhinhas. Que maravilha ter uma safra dessa, são lindas. E é essa coisa da gente estar, né, dialogando sobre isso, essas possibilidades de diálogo, né? E de... É jovem assim, gente, que eu acho que Margot passou por isso e eu passei por isso, né? Que é a gente ainda numa fase muito jovem da vida que começa a observar as coisas e também começa a ter contato com grupos e pessoas diferenciadas. E aí, a partir disso, é que vai despertando o olhar sobre determinadas questões que outros poderiam ter, que outros poderiam também fazer, né? Mas que no processo somos nós que estamos conduzindo isso aí e vamos trabalhar, né, nessa perspectiva com outras mãos, com outros olhares, com outras pessoas, com os agricultores que têm um profundo conhecimento da caatinga que muitas vezes ainda não está registrado, não está valorizado, né? Então, muito disso que eu falei aqui, ó, do conhecimento sobre essas plantas, os jovens hoje não estão mais acessando por falta desse contato intergeracional, por falta de andar nessas paisagens e, a partir da andada nessas paisagens, levantar o olhar sobre essas questões. Diz, Rose. Eu acho que agora, na verdade, sou eu e depois tem o Jair também. A minha pergunta, ela não é sobre essa questão de lavouras xerófilas. Ela é mais uma questão de biogeografia, que é uma área que eu gosto muito. E você estava falando sobre como a Caatinga teve esse processo de expansão e aí não sei a palavra, mas é por aí. Retração. E aí, isso, retração. E aí eu sei que o Cerrado também passou por essa mesma dinâmica. E aí eu queria saber como é que foi que a Caatinga atravessou o Cerrado para passar até o Mato Grosso. E onde é que estava a Caatinga nessa época? É isso que eu quero saber. Ajuda aí, Adriana. Fala aí um pouquinho sobre isso. Do arco pleistoceno. Não, eu não sei falar sobre isso, não, Aurélio. Estou aqui para aprender, estou aqui ouvindo. Eu quero fazer, inclusive, eu até, na verdade, minha observação é num outro sentido da questão alimentar, mas sobre o arco pleistoceno eu vou aprender. Ela perguntou agora sobre biogeografia, né? Primeiro que houve mudanças climáticas no mundo, que hoje o homem está apressando sobremaneira e prejudicando a vida no planeta, inclusive a nossa, né? Mas no Pleistoceno havia uma ligação entre essas áreas, né? Que é chamada de quê? Matas tropicais sazonalmente seca. Esse arco ele saía do norte da América do Sul, ou seja, pegava ambientes onde estão localizados hoje os llanos, por exemplo, que estão lá na Venezuela, atravessava a Colômbia, passava aí pelo norte do país, né? Chegava nessa região nossa aqui, meio leste, né? do Brasil, né? Chegava nessa região, descia lá para aquela região do Rio de Janeiro, próxima lá, e voltava entrando ali para a região de Mato Grosso, São Paulo, aí vai pegando lá mais embaixo, Argentina, né? É um pouco da área do Chile, e essa região era uma região contínua, naquele período, de uma mata sazonalmente seca, uma espécie de caatinga, próxima ao que a gente tem de caatinga. Daí, a gente ter essas plantas, que eu falei, a quixabeira lá naquela região e ter quixabeira aqui no Nordeste, por conta desse aspecto climatológico, por exemplo, de solo, dessa conexão que havia
e em determinado momento essa conexão foi quebrada, e essas espécies ficaram, mesma espécie, mas em ambientes que não têm conexão, que a gente chama ambientes disjuntos. Eu até escrevi o nome aqui, ó, disjuntos, que não tem conexão, né? Sem ter ligação, sem ter um corredor entre eles que ligasse. Né? Então é por isso que isso é fantástico mesmo, a gente imaginar esse tipo de coisa aí e saber que isso existiu, né? Realmente é muito legal. Então, Rose, eu acho que assim, uma parte... pode dizer, Rose. Eu acho que Rose já tinha levantado a mão, não sei se ela ainda vai falar alguma coisa, mas Jair está na fila, então Jair, se você quiser falar alguma coisa... Vou deixar para responder a pergunta dela no final, então. Fala, Jair. Professor, sobre as variedades do maracujá. O professor falou que eram quantas? Não, que eu tenho Quais eram elas? conhecimento, maracujás são inúmeras espécies. O Brasil é o centro de origem do maracujá. Ou seja, os maracujás que existem no mundo saíram aqui do Brasil, né? Passiflora. Na Caatinga, a gente tem esse Passiflora cincinata, que é o mais usado, que tem aí vocês utilizando. É a espécie. Dentro dessa espécie, eu tenho que me certificar, existem, popularmente, o pessoal chama o maracujá do mato e o maracujá de cobra. Né? O maracujá de cobra, ele é mais lisinho e mais oblongo que a gente chama mais ovalado. O maracujá do mato, da caatinga, que a gente tem como mais comum, ambos são da caatinga. O mais comum, ele é arredondado, de coloração mais verde, mais intenso. Eu perguntei, professor, porque aqui tem um que chamam de maracujá de boi, mas aqui é o seguinte, o nome das plantas muda de acordo com a localidade. E às vezes até de acordo com a família. Tem família que chama a planta de um nome e outra de outro. Foi por isso que eu perguntei. O maracujá de boi é o mesmo maracujá do mato, ou maracujá de caatinga, como o pessoal está chamando, mas que ele tem também no Cerrado. Na região de Barreiras, por exemplo, se faz um doce desse maracujá muito comum, doce de corte mesmo, feito com esse maracujá. Embora lá tenha regiões próximas que há conexão com a caatinga, né? Mas existe esse maracujá também por lá. Quem mais? Sim. Aí me perguntou o que me levou a estudar essas plantas, né? A Rose me perguntou. Bem, Rose, primeiro, eu falei para vocês hoje na aula de hoje, iniciei falando da história de família. Então, eu creio que ter ouvido muitas histórias do meu pai, né? Ele contar de Lampião, por exemplo, que ele conheceu Lampião aos 7 anos de idade, passou pela terra dele, ele chegou junto do Lampião para vender cabaça, né? Que é aquelas cabacinhas pequenas que o pessoal colocava chumbo de espingarda dentro. Então, quando ele contava aquelas histórias, falando sobre o ambiente, morei numa região, nasci numa região entre conexão de Caatinga e Mata, depois fui para uma região que é de Jequié, aqui na Bahia, que tem a Caatinga muito próximo. Então, caminhar sobre aquela paisagem, né, gostar muito daquela coisa das frutas, daquela coisa mágica que é a gente plantar uma semente e ver aquela semente virar uma planta, se tornar uma árvore. Isso aí eu fiz desde criança. Então, eu creio, e fazia muitas caminhadas pela Caatinga, fiz tocar bode, para os bodes perdidos na Caatinga, fazer o ajuntamento deles e aí tocar eles para prender. Então, são coisas assim que eu acho que influenciou muito, tanto na escolha da profissão, quanto dentro da profissão depois, em determinado período, com essas literaturas que me chegaram, com esses conhecimentos, me facultou buscar e desenvolver essas pesquisas. E aí, hoje em dia, a gente tem um grupo chamado Grupo Xerófilas, e esse grupo a gente faz estudo, tem vários profissionais de várias áreas, né? Desde artes, a gente tem gente de artes, a gente tem gente de língua portuguesa, a gente tem gente de agronomia, umas 3, 4 pessoas, temos biólogos, né? Então, essas pessoas se juntaram, formamos esse grupo, e dentro das possibilidades, a gente vai fazendo os projetos, executando. A gente está agora com residência agrária para ser feita, e por aí se vai.
Então, são os caminhos que a gente vai trilhando e construindo, por exemplo, os nossos processos de vida, né? E mais do que nunca, em qualquer vida nossa, antes de tudo, é a gente ter um objetivo do que a gente quer fazer, do que a gente quer construir. E eu acho que esse é o maior patrimônio que a gente pode fazer, constituir na vida. É o que a gente vai executar, não são as coisas que a gente tem, que a gente conquista, né? Eu acho que essas, sim, são as maiores conquistas e que a gente pode estar partilhando com outras pessoas e sempre aprendendo. Então, esse contato com as pessoas da Caatinga, com as pessoas mais velhas, né? Eu conheci gente que foi filho de pessoas escravizadas, soube de histórias do uso de plantas. Então, aquilo tudo ali me atraía e eu ficava gravando um pouco dessas histórias todas, né? E sempre, eu me lembro aos 7, 8 anos, na cola do meu pai para estar perguntando e aprendendo as coisas. Eu acho que isso, eu tive essa proximidade muito grande e essa coisa aguçada da pergunta. E é uma fase tão importante na vida das crianças que às vezes a gente não dá o devido valor, né? Eu acho que é uma das fases de aprendizagem nossas maiores é justamente quando a gente é criança e tem essa possibilidade de estar perguntando às pessoas. Vai lá, Adriana, eu quero que você encerre aí. Oi, gente, boa noite, vamos lá. Não, primeiro eu queria agradecer ao Aurélio, né, por colaborar com o trabalho da gente. Vou abrir, eu estou com uma cara toda descabelada, tá bom? Vou abrir a câmera aqui rapidinho. Eu estou num lugar aqui onde está um calor danado. Então, assim, primeiro, boa noite todo mundo, jovens, Cook, a Bia, a Cíntia, Roseli, Jair, todo mundo que participa aí, agradecer vocês mais uma vez, né? O projeto está lindo, cada atividade que a gente participa e assiste, enche o coração de alegria de ver o desenvolvimento, né? Do debate, da discussão. Então, agradecer demais ao Aurélio também pela colaboração, pela participação, e assim a gente vai criando essas redes e fortalecendo, né, as atividades que a gente acredita que são importantes para um desenvolvimento, que seja um desenvolvimento que considere todas essas questões dos povos tradicionais, a forma de vida. E aí minha colaboração é nesse sentido, assim, de a gente perceber, por exemplo, que o que significa essa apresentação sobre roças xerófitas, né? A alimentação da gente, quando a gente vai olhar a alimentação mundial da população, ela é baseada no máximo, em 5 cultivares que dominam a alimentação planetária, né? Então, é trigo, é milho, batata, e tem... Me ajuda aí, Aurélio. Milho, trigo, batata... Arroz... O que mais? Acho que soja também entra como soja entra como ração e alimentação e tal. Uhum. Mas por que isso, né? Porque a alimentação, ela também se transformou, o capitalismo, ele também se utilizou da alimentação para acumular lucro, da alimentação das populações, e transformou o que é a produção de comida numa forma de acumular capital. Então, é por isso que a gente tem esses embates com as grandes corporações do agronegócio, que acontece demais na região de vocês, né? É por isso que a gente tem toda essa dificuldade de estar fazendo reforma agrária no país, porque o Brasil, inclusive, é um país onde uma das maiores ganhos do Brasil é a produção agrícola e pecuária, né? Então, a gente entendeu qual é a influência do sistema capitalista na vida e na construção da cultura da gente, porque quantas plantas que fazem parte do nosso ambiente, elas deixam de fazer parte da nossa alimentação e a gente desconhece. Uma alimentação que poderia ser uma alimentação muito mais variada, adaptada, né? E farta, por conta de ter essa relação com o ecossistema, com o bioma de adaptação. Então, trazer só essa reflexão sobre isso, né, para a gente entender o que significa isso nessa
construção de sociedade que a gente vem fazendo, de refletindo sobre o que significa o nosso modo de vida e como não adianta querer lutar por justiça social, acesso à terra, e não compreender as artimanhas do capitalismo. Porque é incompatível, dentro do sistema capitalista, que todos possam ter um crescimento justo e equalitário, né? Porque é um sistema que visa sempre a obtenção do lucro e do lucro composto. Então, ele não vai permitir que se alimentem de plantas que são plantas do bioma caatinga, que se conheça isso, que se melhore isso. Então, é uma luta árdua. Então, por exemplo, a Copercuc, que trabalha com umbu, né? Eu vi vocês falando que trabalha com maracujá. Vou mostrar aqui, ó o que eu tenho aqui, quer ver? Ó. Deixa eu ver se ajeitar aqui na câmera, né? Ó. Né? Tchan. Geleia. De umbu. Esse aqui é da Copercuc, né? É doce orgânico de umbu, ó, feito da caatinga. Está escrito aqui no potinho. Então, quando uma cooperativa da caatinga ela consegue processar um produto tão bonito como esse, né? Que é essa geleia bonitinha, olha que potinho lindo, toda organizada, vem numa caixinha super linda. Isso é uma forma de construir um novo modelo. Pode não parecer, pode parecer apenas uma organização de cooperativismo, de extrativismo, mas não é. Isso é uma forma de construir um instrumento para um novo modelo de desenvolvimento real, né? Que com certeza valorize esse conhecimento tradicional, as plantas dos biomas, que possa construir possibilidades de agregação de valor sobre esses produtos. Então, para dizer, para a gente conseguir fazer um pouco dessa conexão, né? E que o trabalho da Copercuc, o trabalho de manutenção da caatinga, é uma forma de você também, eu não diria combater, eu não sei se chega ao ponto assim de dizer que é uma forma de combater esse capitalismo, mas é uma forma de combater a mercantilização da alimentação. Eu gostaria de falar isso. E é isso, eu encerro aqui e dizer para vocês que, mais uma vez, muito obrigada, eu fico muito feliz toda vez que eu entro aqui na aula. E eu agradeço, né, primeiro por você estar aí, acho que depois pode dar uma série de toques para a gente ir conversando e melhorando as estruturas, né, desses diálogos que a gente está fazendo. Vejo essas estruturas como possibilidades também de transição, inclusive, porque essas estruturas elas podem e devem também estar a serviço dos trabalhadores. A gente não pode ficar na perspectiva do pobre estar produzindo as coisas boas para o rico consumir. Mas você pode, isso aí como fator de geração de renda e, ao mesmo tempo, fazendo com que essa região aí as pessoas comecem a valorizar e consumir mais produtos. A gente não pode ficar naquela do agricultor produzir a galinha de quintal para vender para a classe média e para os ricos da cidade, né? E consumir a galinha de granja parece até que, sabe, eu acho que... Comprar congelado no mercado. No mercado, porque você vende uma e compra 3, por exemplo. Isso. Quer dizer, a gente tem que ter alimento, e para ter alimento tem que ter qualidade. E o que dá qualidade de vida é uma boa alimentação. E na Caatinga, gente, quando a gente vê uma coalhada escorrida, um queijo de coalho, por exemplo, de cabra, é uma série de coisas que se tem que são fantásticas, que não se pode perder. Eu fui na feira de Canudos e achei o pessoal vendendo lá coalhada escorrida, que você vai nos ambientes mais granfinos desses negócios aí, vai estar lá naqueles restaurantes árabes ou, sei lá, da húngaro, ou seja lá o que for. Quer dizer, olha a riqueza, né, que temos. Então, a partir daí, disso aí, analisando todo esse processo aí do capitalismo que uniformiza a gente, que não trabalha com a diversidade. Diversidade é quem trabalha e quem busca é quem busca uma outra forma de vida, que aí eu acho que o bem viver é um dos estudos que a gente tem que fazer, que a gente tem que travar
porque só vai existir bem viver quando não existir mais esse sistema. Quando esse sistema estiver transformado, para a gente estar repartindo saberes, viveres, comida boa, né? Eu acho que tem Dona Maria, né, Tupinambá, que diz: a alegria vem das tripas. E para ter essa alegria melhor, a alegria vem das tripas com alimentos saudáveis e sadios. Então, um grande Com abraço para certeza, vocês. né? Eu tenho uma isso. reunião agora ainda com o povo. Até mais, gente. Beijos. Beijo, Até a sossegados. próxima. Maravilhoso. Valeu Tchau. para todo mundo. Tchau. Saúde. Tchau, gente.